meus lindos! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Ó, hoje, nesse podcast, a pessoa sensacional, a minha convidada aqui, que além de ser minha convidada, é minha amiga, Michele Aleixo, né? Que é psicóloga e especialista em autismo. E eu acho que esse papo vai ser massa, né, velho? Eu acho que vai tirar muita dúvida de muita gente. Minha, né? Tem um monte de pergunta aqui, minha. Porque eu acho que esse assunto, Michele, é assim, é o assunto do momento, né? Eu acho que é muito importante as pessoas terem essa informação sobre esse assunto que é delicado, que é importante falar sobre isso, né? Então, faz as suas apresentações aí, fala o seu currículo aí, sua câmera é essa aqui, ó, tá? Aí é difícil, hein? Vai lá, falar seu currículo aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã falando o currículo dessa mulher. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar falando disso, que é algo que eu gosto muito, é algo necessário. Sim. Trazer acesso a essa informação, e eu acredito que o seu canal, ele dá essa acessibilidade para as pessoas, embora seja um canal polêmico, né? Tem que ter um pouquinho. Mas tem que ter. Então, assim, eu acho que... Perdi. De um modo geral, é importante a gente tratar desse assunto, né? Você trabalha onde hoje? Você tem sua clínica? Você atende... Então, atualmente eu trabalho na Unimed GV, né? Lá eu atendo só criança autista. Só criança e autista, com o diagnóstico ou em investigação. Então você não trabalha somente com autismo, não. Vamos supor, outras pessoas com outros quadros e tudo, com outras necessidades vão te procurar também. Sim, não lá na Unimed. Ah, ok. Na Unimed, eu fui contratada para trabalhar com esse público. Sim. Então, lá tem uma triagem, e aí, quando faz essa triagem, se houver suspeita na criança, aí já direciona para mim. Ah, vamos investigar, direciona para mim. Ah, eu não tô com dúvida, direciona para mim. Ah, ok. Né? Mas eu atendo fora, né? Aí eu atendo todos os públicos. Claro que a demanda, como está muito crescente, é isso que eu ia falar. Acaba que eu fiquei muito mais voltada. Ficou totalmente direcionada para isso. Sim. Mas você tem a sua clínica? Não, eu fechei. Você estava com a sua clínica, né? Eu fechei depois que eu ganhei meu filho. Eu fechei e agora eu tô só atendendo online. Entendi. Por minha conta, só online mesmo. Tem quanto tempo que você trabalha na área de psicologia? Tem quanto tempo que você mexe só com essa questão de autismo? Eu atendo há praticamente 18 anos, né? Em julho faz 18 anos. Desde que eu formei, eu já comecei, assim. E com autismo, eu comecei tem uns 10 anos. Eu fui para São Paulo buscar uma qualificação na época. Na época eu morava no Espírito Santo, né? E lá não tinha ainda, assim... Não estava falando tanto ainda. Estava começando a ter isso daí. Mais ou menos que ano que começou essa questão do pessoal falar sobre autismo? Falar mais mesmo? Em torno de uns 10 anos. É mesmo? Já tem isso tudo? Tem. É engraçado porque eu não ouço falar de autismo há 10 anos, não. Pra mim, autismo teria, assim, 5 anos mais ou menos que a galera tá falando sobre isso. Pra você ter ideia, lá na Unimed GV existe o atendimento especializado já há cerca de uns 20 anos. Tá, então esse termo autismo, ele já tem mais de 10 anos que a psicologia já identificou e já criou esse termo. Sim, bem mais. Entendi. Bem mais. É porque pra nós, igual pra mim, por exemplo, igual eu tô te falando, eu achei que agora que tá mais novo, evidente. Que era uma coisa assim, tem 5 anos que o pessoal descobriu que existe esse negócio de autismo e tudo. Não, na verdade já tem mais, né? E na verdade a gente também não utiliza esse termo, não fala autismo, a gente fala TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Por quê? Porque se a gente fala que é autismo, dá a ideia de um tipo, uma forma só de Como autismo. se fosse uma anomalia, por exemplo. É uma anomalia, só que não é. Isso, não é. Pensa num guarda-chuva. Ali debaixo tem várias coisas que seriam o autismo. Entendi. Então, existe o espectro autista, né? E aí... O autista, ele nunca é igual ao outro. Entendi. Isso vai de encontro à primeira pergunta aqui mesmo, que é exatamente a definição, né? O que é autismo? Eu acho assim,
eu acho que é um negócio tão delicado de você falar assim, é isso. É isso aí. Sabe? Eu acho muito delicado. Mas tenta explicar pra mim, pra nós aí, o que é autismo. O autismo, ele, primeiramente, igual eu falei, ele é um espectro, né? A gente não usa o termo isolado autismo, Sim. a gente usa espectro autista, mas ele se caracteriza principalmente por atraso no neurodesenvolvimento. Então, essa é a questão marcante. Normalmente é na infância e é um atraso neurológico, né? Então, determinadas áreas do cérebro, elas estão com alguma, digamos assim, falha ou conexão diferente das que normalmente são feitas numa criança típica. Então, é um outro termo que nós utilizamos também, típico e atípico. Entendi. Então, o cérebro, ele vai ter um desenvolvimento atípico. Ou seja, ele vai funcionar de uma maneira um pouco diferente. Às vezes mais lento, às vezes mais rápido. E aí, a gente vai... Por isso que são vários tipos. Por isso que a pessoa... ela vai passar por uma adaptação, né? Acaba que não é nem um tratamento, é uma adaptação. É uma adaptação. E, na verdade, com crianças, né, que assim, basicamente o que mais eu faço, a gente vai trabalhar para recuperar esses atrasos. Porque não existe o certo e o errado. Exato. Mas a gente tem parâmetros, né? A criança com 1 ano, o que ela tem que estar fazendo? Sim. Nós temos um parâmetro do que essa criança tem que estar fazendo. 2 anos, o que essa criança deveria estar fazendo? Tipo um gráfico de desenvolvimento normal, são comum. os marcos, né? Os marcos, isso mesmo. São os marcos. Eu lembro que o médico do meu menino falou isso aí mesmo. Teria os marcos de falar, de andar, de fazer isso, de pegar as coisas e colocar na boca e tal. Tem essa série de coisas. E aí, quando os pais, eles percebem que tá tendo um atraso... muitas vezes eles têm medo, né? Aí a outra, bem atrelado a isso, Michele, eu acho assim, imagina só, deve ser muito difícil você identificar esses transtornos do espectro autista num bebê, por exemplo. Porque assim, né, a gente fica pensando, pô, o bebezinho não faz nada, não fala nada, o bebezinho tá ali... O que eu posso observar num bebê, num recém-nascido, de... eu vou levar o meu bebê numa psicóloga porque pode ser que ele tenha alguma coisa desse aspecto autista. Existe essa identificação num recém-nascido? Então, não, recém-nascido aí tipo assim, é muito. Do 0 a 6 assim, meses, ali a 8 meses, você já consegue? Então, a partir de 9 meses, a gente já começa o atendimento, para você ter ideia. Tem sim marcos essenciais que aquele bebê não passa. Que isso, cara. Contato visual, às vezes você, por exemplo, com 6 meses, um bebê, ele tem que estar atendendo pelo nome. 6 meses ele já tem que atender pelo nome. Eu tenho que chamar o nome dele, ele já tem que... E ele olhar. Que massa, velho. E se você já percebe com 6 meses que você chama o bebê, ele não olha... Se você tá ali, próximo dele, fazendo, sei lá, careta, ele não sorri, ou não tenta te imitar. Não responde aos estímulos ali de coisa, alguma coisa pode ter. Não quer dizer, ele é autista. Isso. Não é isso. Isso que eu ia falar. Não quer dizer que tem algum espectro. Não. Pode ser só um atraso. Agora, o que mais tem levado as crianças ao consultório é a fala. Ok. Você acha que a fala é um dos principais indicativos? Com quantos anos a criança tem que começar a falar? Que é esse marco da fala. Então, uma criança típica tem que começar a falar. Uma criança típica, com 9 meses, ela já tem que estar balbuciando. Mamá, papá... o principal, mamá, papá, sílabas iguais. Bubu, né, de bico, não sei o quê. Eu sei que o meu menino falava então, assim, 9 meses para 1 ano, ela tem que estar falando pelo menos sílabas, isso. né? Aquele negócio de sílabas assim, repetitivas. Sílabas repetitivas. Sim. Depois de 1 ano, você já começa a ver que ela vai falar palavras mais completas. Papai, entendi. Mamãe, igual eu tenho um filho, Sim. Meu filho tá com 1 ano e 3 meses, vai fazer 1 ano e 4 meses agora, ele já fala mamãe, papai, né? E antes ele não falava. E é uma coisa tão louca, porque assim,
parece que ele fez 1 ano, é um salto, né? E Não. aí ele já vira aquela chave, né? Sensacional. E aí começa realmente. Então, se você percebe, seu filho não tá falando nada, né? Ele tá praticamente mudo. Uma das coisas que os pais pensam, será que meu filho é mudo? Ou Acha que é algum problema somente fonoaudiológico, né? Ou isso, será que ele não tá ouvindo? Não tá ouvindo, porque pode tem algum problema de comprometer. audição? Sim. Inclusive, é uma das coisas que o fono pede para ser feito, que é a audiometria, para verificar se de fato não tem uma perda cognitiva no sentido física, Sim. isso. Porque se tiver, a gente vai ter que tratar. O que também não quer dizer que a criança não seja. Sim. Porque eu já Ela atendi. pode ter uma perda auditiva física e depois que resolveu isso, a gente continua o tratamento no psicólogo, por exemplo, e detectar ali o espectro. É mais difícil ainda, porque aí os pais têm aquela esperança e expectativa de que não é. Que não era. Ah, entendi. Entendeu? E assim, é só um parênteses, porque às vezes se eu falar algum termo aqui que é inapropriado, né? Porque às vezes a gente fala, a criança normal, a criança sei o quê, então assim, você me corrige, tá? É até bom porque aí o pessoal que tá vendo também já sabe o que é interessante de falar ou não, porque é um negócio delicado. A gente que tem filho, eu também tenho filho, a gente sabe disso, é um negócio delicado, principalmente quando se trata do filho de outra pessoa, né? Então assim, eu acho que até um parênteses sobre isso, meu canal, a gente tem essa vertente de polêmica e tudo, mas eu gosto de tratar exatamente sobre essas polêmicas. Quem viu meu vídeo sobre o racismo vai entender isso. A gente precisa falar sobre esses temas polêmicos, cara. Sabe por quê? Porque é falando que a gente vai conscientizar as pessoas. Exato. É falando que a gente vai trazer informação das pessoas, saber lidar com isso. E eu acho que a convivência social é exatamente isso. A inclusão social de verdade não é só eu colocar uma rampinha para um cadeirante subir, não. É isso aí. É eu entender que esse cadeirante é como eu, entendeu? Nós somos iguais, a gente tem os mesmos potenciais, apesar de que ele tem algumas limitações físicas. É simplesmente isso. É exatamente essa inclusão. Não é só pôr plaquinha e estacionamento, não é só isso. Eu acho que tem que... uma das coisas que eu acho interessante é o seguinte, a inclusão... ela tem que ser primeiro social, ela tem que ser primeiro desse âmbito de não olhar para uma pessoa que tem um tipo de necessidade especial menor do que eu, menos do que eu, entendeu? Quando você tem essa mentalidade inclusiva, é o que faz as pessoas se sentirem bem, até quem está sendo incluído se sentir melhor, se sentir bacana, não se sentir diferente daquilo ali. Então, assim, eu gosto muito de tratar desses temas, mesmo porque eu acho que é necessário. E aí, por isso que eu tô te falando, como eu não tenho tanto conhecimento sobre isso, tenho pouquíssimo conhecimento sobre isso, eu leio muita coisa. Então, talvez eu possa falar algum termo aqui e você me corrige. Porque para mim é interessante aprender sobre isso. Essa questão mesmo do normal e anormal, nós não utilizamos e a gente tem muito, alguma. e a população, o mundo inteiro tem muito desse negócio de falar assim, é porque aquele menino ali não é normal. Não é porque normal. a minha irmã não é normal, porque meu primo não é normal, meu tio teve um filho Ou que não é normal. deve ter um probleminha. Deve ter um problema, todo mundo tem, né? Eu exatamente, tenho um monte. Quem não? Então, na verdade, nós utilizamos o termo típico e atípico. Né, que é o mais correto mesmo de ser utilizado. É algo que a gente luta também para que seja utilizado. Até os próprios pais, eles chegam e falam, é porque meu filho, assim, ele tem alguns comportamentos que eu não acho normal, né? E aí a gente corrige. Não vamos utilizar esse termo. É um comportamento atípico. E aí alguns falam, você tá maquiando e tal, mas não é. Sobre isso aí. Não é a próxima pergunta, não, mas como o assunto vai gerando isso, os pais têm muita dificuldade de aceitar o diagnóstico? Tem. Bastante. Eu vejo porque eu conheço alguns casos de pais que, tipo assim, que ficam resistentes naquele diagnóstico. E assim, e eu não sei, eu acho que principalmente os pais, os homens. Isso, é verdade. Assim, eu vejo que a mulher, no meu canal eu falo muito mal de mulher, então eu tô falando bem agora. Eu acho que as mulheres, elas são mais cuidadosas com relação a isso. Eu acho que elas pensam assim, a profissional tá falando, então assim, é interessante eu dar ouvido pra ela, porque eu consigo já começar a trabalhar isso o quanto antes possível. Enquanto o homem, ele tem essa dificuldade, não é nada disso não, vamos levar em outro psicólogo, vamos levar em outro médico, né? Eu acho que fala sobre isso aí, a aceitação dos pais. Ocorre muito, e você tá
coberta de razão, tem pesquisas, inclusive, sobre isso, que o homem, ele tem muito mais dificuldade em aceitar o diagnóstico. E um outro fato que é interessante é que muitas vezes o pai se descobre dentro do espectro. Por quê? Também ainda está em andamento, mas tem uma pesquisa que principalmente o homem pode ter mais chances do que a mulher de passar, então, digamos assim. Ah, tá, só de passar? Ou, uma outra coisa, não sei se você sabe esse número, mas hoje, mediante assim, os seus pacientes, por exemplo, você acha que existem mais homens autistas com espectro ou mulheres? Então, o homem é mais evidente, o espectro. A gente consegue detectar mais rápido. Ah, ok. Por quê? Então, aí que agora tá. Porque a mulher geralmente cultural. É mais expressiva e tal, e o homem é mais contido, então deveria ser o contrário, né? Que a mulher expressa mais, então seria mais... Pois é. O que acontece? Pro homem é cultural isso, muitas vezes, né? É cobrado dele uma participação maior de falar, de se impor, de se posicionar. E a mulher já é o contrário, é que ela fique mais tranquila, mais na dela. Então, quando uma mulher, né, ou uma menina mesmo, tá mais caladinha, é o normal. Porque o normal de menina é falar pra caramba. Eu tenho uma sobrinha, minha sobrinha fala demais. Então, ela é tipo, extremamente comunicativa e tudo mais, né? Aí acaba sendo um pouco essa questão, essa ambiguidade até um pouco da idade, né? Quando é menininha, assim, quando ela vai virando mais mocinha, ela já começa a ficar mais contida e tal. Isso. Mas você já percebe os pais corrigindo as meninas desde muito pequeno. Fulano, você tá falando muito. Fulana, menos. Ah, você tá pulando demais, você tá subindo aí. Sabe? Fulana, senta com as perninhas fechadas, né? São coisas que culturalmente são passados. Depois nós vamos falar sobre essa cultura aí. Pode continuar. Pois é, e aí acaba que o homem é mais fácil de detectar. Até pouco tempo atrás, tinha uma pesquisa que falava para cada 5 homens existia uma mulher. Nossa, que isso, é muito mais homem então, hein? Só que aí descobriram essa nuance e aí fizeram novas pesquisas, caiu para 3, tipo assim, de cada 5, 3 mulheres. Entendi. Mas hoje, ainda assim são mais homens. Então, aí agora ficou difícil de mensurar. Sim, fica difícil. Mas por quê? Existem, como é que eu posso dizer? É uma pesquisa delicada para ser feita. Inclusive tem testes diferentes que são utilizados para mulheres. Ah, que massa. Então tem testes para identificar o espectro autista na mulher e teste para o homem são outros testes? Porque o homem são algumas perguntas que para as mulheres não vão funcionar. Talvez não faria sentido, né? Ou não faria sentido. Ou a mulher, ela consegue mascarar mais. A gente chama, tem um termo que a gente utiliza. O termo mulher é mais falsa do que homem. Para aí, eu sabia. Tinha que ter isso, né? Mas é o masking, né? Porque a mulher, ela aprende mais em observar. Então, ela tende a mascarar os sintomas. Entendi. E aí, ela fica observando mais antes de falar, antes de se posicionar, antes de se colocar numa determinada situação. Então, ela cria uma regrinha de, nessa situação eu tenho que fazer X coisa. Porque meus pais me instruíram a fazer assim, ou porque a minha irmã faz, porque as minhas amigas fazem assim, então eu vou fazer assim. E aí, acaba que isso fica mascarado. O homem acaba tendo uma liberdade comportamental social melhor. Tipo assim, eu posso falar, eu posso sentar aqui de qualquer jeito. Isso. Se eu quiser, eu sento na mesa, eu sou homem mesmo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu acho que realmente tem. E aí, isso camufla muito o diagnóstico. Muito, muito. Eu tô com uma amiga na minha idade e ela tá com dúvida. A vida inteira tratou como se fosse outras coisas. De um diagnóstico dela. De um diagnóstico dela. Eu ia falar sobre isso, a questão de autodiagnóstico. Tipo assim, a pessoa já te procurou e falou assim: eu acho que eu tenho espectro autista. Ela mesmo se identificar assim, chegar? Já. Com essa abertura da mídia, em estar divulgando falando no sintomas, Instagram. Falando dos detalhes, das questões. Artistas se posicionando. As pessoas estão chegando mais ao consultório falando, olha, eu acho que eu tenho. Ou o meu filho foi e assim, eu não achava que ele era porque eu sou igual. Entendi.
E aí acaba Não, que... acaba que os dois eram. Entendi. Né? E aí a gente fala em níveis, né? São 3 níveis. O nível 1... é esse negócio aí que eu tinha uma dúvida também. Pois é, a gente tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Sendo que, antigamente, vou falar antigamente, mas é coisa de 3 anos atrás, 4 anos atrás, eram os termos leve, moderado e grave. Certo. E entendeu-se que não era interessante usar esses termos. Sim, porque você acaba segregando ali no meio também, né? E não é leve, nunca é leve, entendeu? Entendi. Não é leve pra ninguém. Então, assim, falar que o nível 1, por exemplo, é leve é sacanagem até. Ou então, quando você classifica o nível 1 leve, você compromete o nível 3. Exato. E aí ele já vai por... Aí eu sou eu sou o grave, eu sou o moderado, né? É verdade. E aí, assim, na verdade, o 2 e o 3, ele não vai ter tanta consciência dele mesmo para poder falar, mas no caso das crianças e dos adolescentes, vão ter traços que são mais visíveis. E é por isso também, que é uma outra coisa que eu imagino que você deve perguntar, né? Já estou me adiantando, uma expressão que as pessoas falam muito mas não tem cara de autista. Fulana não tem cara de autista, mas como é a cara do autista? Sim. Né? E aí, o nível 1, ele passa mesmo despercebido. Né? Até em questão comportamental mesmo. Até em questão comportamental. Eu sou um especialista mesmo e iria perceber. Muitas vezes, só um especialista mesmo iria perceber. Que loucura. E aí, o nível 2, você já consegue verificar, assim, por exemplo, a forma de falar, às vezes vai ser mais ritmada, ele vai ter alguns movimentos estereotipados, ele vai fazer algumas coisinhas que a gente chama de estereotipias, e isso vai comprometer ele também socialmente. Entendi. Então, o nível 1, que era o antigo leve, ele vai conseguir camuflar mais, porque o nível de consciência dele talvez é um pouco maior. Entendi. Então eu tô fazendo isso. Ele vai se ele vai se subjugar, vamos dizer assim. Ele vai se conter mais, digamos assim. E o nível 1, hoje, tem sido o que mais sofre, na verdade. Porque ele segura a onda e ninguém percebe, e ele fica de boa e não procura tratamento e ninguém fala para tratar também. E aí ele aparece com uma depressão, ele aparece com uma ansiedade, ele aparece como um toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Eu acho que esse negócio de toque, todo mundo tem toque, velho. Sério, eu tenho um problema. Eu acho que eu tenho vários. Eu tenho muito toque, cara. Nossa, eu tenho, sério mesmo. Entre outras coisas. Olha aí, que você tá dentro do espectro, hein? Não, com certeza, eu não tenho dúvida, não. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Só dentro do negócio, dentro desse que a gente tá falando, é uma dúvida minha também. O TDAH é um espectro do autismo? Não. O TDAH é completamente diferente, é outra coisa. Não é completamente diferente. O TDAH é uma outra questão. O que significa a sigla mesmo? Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Ah, ok. Né? Vão ter pessoas que vão ter o déficit de atenção, vão ter pessoas que vão ter a hiperatividade e tem um tipo combinado. E hoje tem pesquisas aí saindo que parece que são mais de 12 tipos. As pesquisas aí do ano passado. Do TDAH. E tem muitas coisas semelhantes com o autismo. E por isso também gera dúvida. Porque era uma dúvida que eu achei que o TDAH era algum espectro do autismo, ou todo autista tem TDAH, todo TDAH é autista, eu achava que era alguma coisa assim. Não, na verdade, muitos autistas também têm o TDAH. Ah, ok. É uma comorbidade, né? É tipo a pessoa que ela é diabética e ela tem uma comorbidade de dor na coluna. Né? Ela é diabética e tem uma comorbidade de problema cardíaco. Sim. Né? Mas a raiz mesmo é o que é dominante, digamos assim, é o autismo. Porque ele que influencia mais naquele comportamento, na questão neurológica. Mas no caso, 33% dos autistas, eles têm TDAH. Ah, entendi. Então, quando às vezes você vê uma criança muito agitada e tal, não quer dizer que ela é autista. Que isso, ela pode ser só hiperativa. Ela pode ser só hiperativa. E também não quer dizer que a criança hiperativa, ela tem o TDAH.
Que também é uma outra... É muito maluco isso aí, isso aí me confunde. Aí é uma outra questão. É muita informação. É muita informação mesmo. Ainda bem que tem vocês, especialistas, para poder resolver isso aí. Pois porque... e tem sido bem difícil, tá, Igor? Porque hoje as pessoas estão utilizando esses termos como... Como qualquer coisa, né? Tipo assim, sem saber. E tipo assim, pejorativamente, adjetivando o outro. Uma outra coisa que eu vejo também dentro disso, eu acho que tem muito pseudoterapeutas na internet. Muita gente que não sabe nada se posicionando como sabe. E aí dão orientações, e dão exemplos, e conta história e tudo mais. E aí você vai ver, a pessoa não tem nada, a pessoa não é psicóloga, a pessoa não tem formação nenhuma. Ela fez uma pesquisa no Google e tá falando. E tá se posicionando na internet. Às vezes é a mãe de uma criança, o pai de uma criança. Isso tem muito. Ele vai e cria um perfil no Instagram, no YouTube, não sei o que, e começa a fazer vídeos instruindo as pessoas. Você fala assim, velho, o que é isso? Vocês estão completamente doidos. Não tem condição uma coisa dessa, não. Então, não é defendendo esses pais, né? Mas muitas vezes os pais têm isso também, Igor, como uma forma de desabafo, né? É na tentativa de ajudar, sabe? Muitas vezes, por eles terem passado por tantas dificuldades, porque o caminho é árduo para chegar no diagnóstico, eles fazem o canal para poder instruir outras pessoas, para não ter que passar. Compartilhar a experiência também. Eu acho que quando chega no nível de compartilhar a experiência, é legal. Sim. Compartilhar a experiência é legal. Eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. A pessoa pra já... mim, passa do limite quando a pessoa quer instruir possíveis tratamentos. Sabe? Possíveis métodos. Aí, pra mim, já começa a complicar. Não, eu estou compartilhando a minha experiência com meu filho. Ah, meu filho, às vezes acontece isso com ele. Eu faço assim com ele e tal, isso pra mim funciona. E ele fica feliz com isso, a gente resolve, ele consegue prestar... Beleza, agora sim, não, quando eu fizer isso, você tem que fazer isso e isso. Não, peraí, aí já começa a complicar. Entendeu? Sim. Quando você tem um diário ali, né, que você tá compartilhando experiências, aí ok. Agora, quando você começa a instruir a partir da sua experiência pessoal, aí eu acho que já começa... Eu acho que esses pais, ou né, seja lá quem for, eu acho que eles já começam a invadir a área profissional. Aí eles começam a invadir a área profissional. E tem muita gente que tem tão pouca informação, Michele, que às vezes as pessoas se instruem por aquilo ali. Ô, Igor, e eu vou te falar uma coisa pior que tem acontecido. Profissionais da área da psicologia, da área da psiquiatria, da área da neurologia, que não têm o conhecimento específico, também estão mal informados. É mesmo? Então, ou seja, corre o risco da pessoa ir num psicólogo e ele ainda... o psicólogo falar uma merda pra ele ainda. Corre. Tipo assim, dá uma informação corre esse risco. Equivocada. Né? Dá uma informação enviesada. Ou então desatualizada. Exatamente, desatualizada. Eu acho que é o termo mais... Porque sai pesquisa todo dia. E isso que eu ia falar também, tipo assim, é um negócio muito... Você tem que ficar muito antenado o tempo todo. Muito antenado, o tempo todo. É o que tá falando hoje, amanhã pode não ser mais. Cara, é um troço É assim. difícil, porque assim, se você não estiver constantemente se atualizando, é muito prejudicial. Nossa. E aí, quem sofre são os pacientes. Eu já recebi pais que foram em profissionais... E o profissional falou assim que não era. Afirmou categoricamente. Os pais ficaram tranquilos. Esse que é o problema, né? E aí, quando a criança fez 3 anos, a criança piorou, digamos assim, né, o quadro. E aí os pais, não, vamos ter que olhar isso melhor. Outro profissional. Procurar outro profissional. Ver se é isso mesmo. E aí, o que acontece nos 3 anos? Tem uma parada, né, digamos assim, que é a poda neural. Quando a criança ela está com 3 anos, acontece um salto de desenvolvimento e é como se houvesse uma limpeza no HD da criança. Dá uma formatada e começa de novo. E aí, se for comportamentos que ela tinha pouco, né, não era tão usuais dela ter, pode ser excluído.
dá uma formatada e mantém só as coisas mais importantes. Exato. Não é as coisas mais Sim, importantes, as coisas que ela mais fazia. Sim. Então, por exemplo, aquela criança Isso é um negócio, isso é um negócio, tecnicamente, isso aí existe? Tecnicamente. Isso é uma poda neural que chama? Chama poda neural. Que doideira, isso eu não sabia. E isso não. acontece com todas as Eu não crianças. sabia, não. Todas as crianças. Aos 3 anos. Aos 3 anos. Então, quando a criança ela já é mais quietinha, e aí em casa também não é muito estimulada, e aí chega aos 3 anos, onde ocorre essa poda neural, porque a criança ela é uma esponjinha. Uhum. Então, tudo ali ela tá absorvendo. A gente vê que criança repete muito o que a gente fala, repete Sim. comportamentos e tal. E aí, se ela passa por aquilo ali, pra, como se diz, limpar aquele HD, e aí Ela classifica aquilo ali como não importante, ela vai perder. o cérebro dela classificou aquilo ali que não era uma coisa que acontecia com muita frequência, então não era importante. Que E aí doideira, exclui. velho. Então, crianças que falavam, às vezes, param de falar. Que isso? Crianças que muitas vezes estavam, assim, aparentemente... Começando a desenvolver uma autonomia, por exemplo. Isso, perde aquela autonomia, né? Eu já ouvi de pais, assim, que depois de 2 anos e meio começou a se perder e com 3 anos extinguiu. Que isso. Uma coisa que antes, mais nova, a criança A tinha. criança tinha. Que Então, massa, assim, véi. tem muitas coisas que ainda estão sendo pesquisadas. E é muito complicado a gente fazer qualquer afirmação de qualquer coisa dentro do espectro autista. É muito arriscado, sabe? E outra coisa, e eu acho que como não é uma coisa assim, vou dar um exemplo aqui, tipo assim, você tá com pneumonia, fizemos um exame aqui, você tá com pneumonia, você vai tomar esse remédio, amanhã você tá zero, beleza. Eu acho que essas questões psicológicas, eu gosto muito de ler sobre questões psicológicas, né? A gente já conversou sobre isso. Sim. E eu vejo, cara, que assim, é muito difícil, Michele. Não só a questão do autismo mesmo, do TDAH, eu acho que todas as questões, eu acho que o terapeuta de psicologia, o psicoterapeuta, eu acho que o trabalho dele é assim, é muito delicado, cara. É muito delicado. Porque acaba sendo subjetivo, mas objetivo ao mesmo tempo. Você não tá vendo, mas intrinsecamente tá tendo um efeito que às vezes nem o próprio paciente tá percebendo que tá tendo um efeito. Sim. E tá tendo, aí a pessoa pensa assim, eu tô fazendo terapia já tem 6 meses e não mudou, na minha cabeça tá do mesmo jeito. Mas às vezes ela mudou, só que ela não tá nem conseguindo perceber que houve algumas coisas. E eu acho fascinante essa questão essa área de psicologia, assim, Então, por isso. isso que você está falando, Igor, existem abordagens dentro da psicologia, né? Não existe uma psicologia. Existem várias vertentes dentro da psicologia. Então, por exemplo, hoje, a mais recomendada para se trabalhar com autista é a comportamental. Por que a comportamental? Porque ela é mensurável. Então, porque a pessoa consegue ver ali o resultado do tratamento. Consegue ver e você mostrar. Não é só que consegue ver, porque as outras abordagens também você consegue ver, mas você não tem como provar que você fez aquilo ali dentro do consultório. Mas que aquele resultado ali é seu. Tipo assim, aquilo ali a criança... Mas ela já ia aprender aquilo ali na escola. Ela já... É porque ela arrumou um namorado. É porque ela ganhou uma bicicleta nova e agora... Entende? Entendi. Porque ela leu um livro que o vô dela deu. Isso ocorre muito. Que isso, véio, que ocorre. Isso? Então, assim, na psicoterapia comportamental, e aí a gente também, dentro da comportamental, a gente vai ter várias vertentes. Psicologia comportamental. Né? Nós vamos ter, principalmente, o ABA, que é o mais utilizado para é um método? Não é um método. É uma ciência. A ABA é uma ciência. Okay. É muito falado como método, mas é errado falar que é um método. É uma ciência... Essa ciência, ABA, né, que você falou, ela é específica para essas questões comportamentais? Ou ela assim, não, ela tem ela tem outras coisas e aí tem essa coisa. Vamos lá. A sigla ABA significa análise do comportamento aplicada. Sim. Em inglês. Sim. Né? E aí, tudo que você vai fazer é mensurável. E não é utilizado só para autismo, mas foi a que deu mais evidências de mudanças, de funcionalidade e tudo mais dentro do espectro. Entendi. Então, por exemplo, você pega uma criança hoje, no meu caso, eu trabalho com criança a partir de 9 meses. Eu pego uma criança que ela não dá tchau,
ela não joga beijo, que é uma coisa que a gente sabe que as crianças fazem nessa faixa etária, né? Até esses detalhezinhos assim. A gente trabalha isso, né? Porque os pais também questionam, mas o que meu filho vai fazer no psicólogo? 9 meses, pô. Ele não sabe nem falar, vai fazer o quê no psicólogo? Tipo assim, meu filho não fala, ele vai fazer o quê no psicólogo? Porque tem essa ideia, tem-se essa ideia de que o psicólogo tem que te ouvir. E não é. Eu tenho, você é psicólogo, você é minha amiga, mas eu tenho um bloqueio com psicólogo, tá? Eu sei disso. Eu tenho um bloqueio seríssimo com psicólogo. Você mesmo já me mandou, ela mesmo já me mandou aí pro psicólogo aí várias vezes aí. Eu falei, pra quê? Mas tem que ser eu já sei qual que vai ser. Vai ela já me diagnosticou já, velho. Ela já me diagnosticou uns 10 diagnósticos. Eu tô lascado, não tem lógica não, velho. Pois é, Igor. E aí, assim, quando chega essa criança pra mim, eu pergunto, 9 mesinhos e tal, você conversa com os pais lá. Eu converso com os pais. Mas o que você tá notando? Ah, mas ele não tá falando nada ainda. A primeira coisa, né, que os pais... Ele não fala nada. Eu chamo ele pelo nome. Tem 9 meses e nem tá dirigindo ainda, pô. É lógico, tem 9 meses. Quer que o menino faz o quê? Mas assim, ele não dá tchau, ele não joga beijo, ele não vai com qualquer um. Pra gente aplicar uma injeção é uma dificuldade. Pra eu levar no médico, pro médico examinar. É difícil, porque ele não deixa ninguém encostar. Né? Mas essas coisas eu acho que não necessariamente caracteriza alguma... Não necessariamente. Isso aí. Não necessariamente. Aí é onde eu tô te falando. Não, porque meu menino, pra tomar uma injeção, você tinha que chamar 4 bombeiros e 6 policial. Sério mesmo. Ele era terrível pra tomar injeção, bicho. Não, então. Eu dei um exemplo aqui que é quase todas as crianças, né? Mas assim, uma consulta de rotina com o pediatra. Né? A gente sabe que depois de 1 ano é de 3 em 3 meses, até eu acho que 5 anos, eu acho que é de 3 em 3 meses que passa pelo pediatra. Sim. Então, assim... tipo o carro, quando você compra um carro novo, a revisão é mais perto. E aí você chega lá, é uma luta pra deitar o menino no... O menino não fica quieto, o menino não chora desesperadamente. Ele chora e dá a impressão que você tá matando o menino. Isso é estranho. Isso é, no mínimo, estranho. Porque até então, a médica mostra brinquedinho, a médica dá um pirulito. Principalmente pediatra, né? Que já tem ali meio que a técnica. E aí o menino não fica quieto, não relaxa, não aceita. Isso é estranho. É um ponto, né? A injeção, não, porque é questão de dor mesmo, e tal. Vai. Tomou uma vez também, depois ele já viu aquilo ali, já sabe o que é. É meu filho mesmo. Ele não sente muito a agulha, mas na hora que ele chega no lugar... Opa, esse lugar aqui, a última vez que eu tive aqui, esse aqui não foi legal, não. Ele chora, ele não viu. A última vez que eu tive aqui não foi agradável, não. Ele não viu nada ainda. Lógico, mas ele já sabe, já conhece o ambiente. Aí ele já começa a chorar antes de acontecer. Tá doido. Então isso aí já é outra coisa. Mas assim, a gente tá falando de uma criança que tem dificuldade, às vezes, para dormir. De uma criança que, muitas vezes, ela vai ter padrões de comportamentos repetitivos. Por exemplo, ela gosta de balinha, dessas balinhas que estão aqui, mas ela só vai comer as vermelhas. Nossa, não fala isso não, porque eu só comi vermelho aqui até agora. Mas tudo bem. Oh. Aí, vai. Ou ela vai comer só a amarela. Depois nós vamos falar sobre esse negócio de cor aí, vermelha. Que eu já vi esse negócio de cor aí. Né? Ou ela vai almoçar, tem que ser naquela cadeira. Não pode trocar, senão ela arruma um escândalo. Que isso? Se alguém chegar e sentar naquela cadeira, que é a cadeira dela, ela arruma um escândalo. E aí ela nem come. E isso até há 5, 6 anos atrás, pelo menos que eu conheço, era tratado como pirraça. Que era o menino, era pirraça. Não, esse menino tá muito cheio de vontade, pode sentar na sua outra cadeira aqui mesmo. Não, aí, você vai comer pronto. Isso aqui. Aí, às vezes, o menino ficava sem comer. Muitos pediatras também desatualizados falam, deixa ele sem comer um tempo. Pode deixar com 1 hora ele vai comer, ué. 1 hora ele vai comer. Aí é complicado, porque se ele estiver dentro do espectro, muitas vezes ele não vai. Ele não vai. Simplesmente ele vai ir pro hospital e não vai comer. Que isso, velho. É muito sério. Ele vai segurar a onda ali mesmo e não vai. Porque é como se fosse a pessoa de opinião. Tipo assim, ele simplesmente não vai comer porque ele tem uma questão sensorial, né? Que é uma outra questão. Ou seja, tá desagradável pra ele comer. Isso. Às vezes o formato. Nossa, né? É muito... Eu tive uma criança que eu atendia que ele adorava bolo de cenoura. E a mãe fazia toda semana bolo de cenoura para ele. E ela fazia numa forma quadrada. Meu Deus do céu. Aí teve um dia que ela fez na forma redonda. Aquela que tem o furo no meio. Quem disse que ele queria comer? Meu Deus do céu. Ele não queria. E a mãe dele pegou,
picou e mostrou pra ele. Picou pra ele quadrado. Ele não queria, Que porque isso, ele viu que era daquela e ele não comeu. E a mãe, assim, desesperada. Como assim? Como que eu vou fazer? Aí a mãe já preocupa lá na frente. Como que eu vou fazer? Isso se chama rigidez cognitiva, rigidez comportamental. Que doideira. Que Não arreda o pé. Não arreda. Antigamente era o teimoso, né? Digamos assim. Sim. Mas ele não cede, dificilmente. E aí, dentro da E às vezes também, quando você psicoterapia- força pra caramba até ele ceder por uma necessidade até fisiológica ou de alimentação mesmo, não, você vai causando talvez outros transtornos, né, naquilo ali, Exato. outros traumas Outros. por causa dessa forçação de barra. Cara, é um Mas negócio normalmente assim. ele não vai comer. Se ele comer, ele vai vomitar. Ele vai vomitar e você vai ter que levar para o hospital. É muito complicado. Que isso. E isso daí não é tão incomum, não, tá? Mesmo dentro do nível 1. Que eles Não. podem ter essa rigidez comportamental. Pode ter essa rigidez. Agora, uma pergunta também que é bem... Até onde é pirraça, teimosia e malcriação e depois passa a ser espectro autista? Primeiro, a gente tem que ver, porque existe toda uma questão de fazer esse diagnóstico, né? Ok, tem o diagnóstico? Show. A pirraça, ela vai vir acompanhada, geralmente, de um comportamento antecedente, e aí você vai analisar a consequência. Sim. Isso que a psicoterapia ABA faz. A gente analisa o comportamento antecedente para a gente analisar o que foi o comportamento consequente, que consequenciou aquele comportamento que originou ali. Então, o que originou foi que você desligou a televisão que ele estava assistindo. Uhum. E ele começou com a pirraça. Aí é uma pirraça. Ele estava assistindo, ele gosta daquilo ali, ele começou com a pirraça. Só que aí, se ele ficar naquela pirraça, ele vai se desorganizar. Que aí entra no aspecto sensorial daquela criança. E aí, dentro desse aspecto sensorial, ela vai se desorganizar e aí, nisso, vai virar uma crise. Uhum. Aí, a gente faz um pouco essa diferenciação. Muitas vezes, a criança vai estar na rua, de boaça, passeando, e ela dá uma crise. Eu já ouvi esse negócio aí. Então, não é uma pirraça. E às vezes essa crise no ambiente externo, por exemplo, na rua, não sei o quê, ela pode ser até mesmo sem nenhum estímulo aparente? Sem nenhum estímulo aparente. Sempre vai ter alguma coisa que sempre vai ter um desencadeou. gatilho, mas às vezes não é um gatilho aparente ali que Não qualquer é uma pessoa coisa pode... evidente igual quando é uma pirraça propriamente dita. Entendi. Porque a pirraça, se for... Pirraça tem um gatilho. Se for a televisão, você vai lá e vai ligar de novo, ele vai parar na hora. Uhum. Entendeu? Aí ele vai acalmar. Agora, se você também, ele já tem aquela tendência de desorganizar e você vai lá e faz uma coisa que você sabe que está desorganizando ele, depois se você ligar também já não vai adiantar. Porque aí ele já entrou naquele looping. Eu uso esse termo, né? Entrou naquele looping, aí já era. Aí não corrige. Não, aí é muito difícil. Porque aí desorganiza sensorialmente a criança. E aí você vai ter que ter toda uma outra questão. Então, muitas vezes os pais tendem a não colocar muitos limites com medo de ter a crise. E aí, assim, é interessante a gente entender mais esses pais, né? Ser mais empático com esses pais, porque às vezes a gente condena. Nossa, faz todas as vantagens. Alguns pais, algumas situações eu vejo isso aí. Mesmo que crianças típicas também, mesmo sem ser atípica, a gente vê que os pais fazem todas as vontades. Mas a gente tem que pôr limite. Não tem jeito. Mesmo a criança atípica, ela é tratada também com algumas limitações. Não, agora você não vai fazer isso, agora é hora de dormir, agora é hora de comer. É isso aí. Ela vai... Você pode, na verdade, você deve, mesmo com as crianças atípicas, você deve... impor as regras pra ela mesmo assim. É lógico, tudo com a técnica trabalhada. Isso. Né? É porque acho que às vezes algumas pessoas, a gente vê muito, né, no supermercado, na rua, não sei o quê, talvez são até pessoas que não são instruídas ou são mal instruídas. A criança é autista e aí simplesmente ela faz o que ela quer. E aí quando todo mundo tá olhando aquilo ali, não, mas é porque meu menino é autista, é porque meu menino é atípico, não sei o quê. E aí você pensa assim, tá, mas essa criança, será que ela tá tendo um acompanhamento? Será que ela tá tendo um tratamento? Porque
Se a gente sempre justificar todos os comportamentos com ninguém fala nada porque minha criança é atípica, e como essa criança vai ser? Porque essa criança vai virar adolescente, vai virar adulto um dia. Então, ela não pode ter esse tipo de comportamento pra sempre. Sim. Então, é o que você falou. Às vezes as pessoas estão desorientadas, ou então elas ficam tão se vitimizando tanto, que deixa. Ela simplesmente permite que o filho ou a filha faça tudo e qualquer coisa, e grite, e faça, e desorganize tudo. Não, mas é porque a minha criança é atípica. Então, eu acho que tem 2 pontos, e isso é bem polêmico. É polêmico, é polêmico. Isso é bem polêmico, por quê? Existe essa questão, igual eu tô te falando, mas mesmo assim a gente tem que colocar o limite. Uhum. A criança, quando ela é autista, ela precisa de uma previsibilidade. Então, nós vamos Como se fosse uma programação. Isso, nós vamos ao supermercado. Meu filho, agora nós vamos ao supermercado, nós vamos chegar lá, nós vamos pegar o carrinho de compras e a mamãe vai pegar na prateleira os ingredientes que a mamãe vai fazer o bolo para você, dando um exemplo. Chegou lá, a criança viu uma bala e é a bala que ela mais gosta. Pronto, ali já é motivo. Aí começa na pirraça e desorganiza e vira a crise. Aí ela rola pelo chão, ela empurra o carrinho, ela joga os negócios da prateleira. O que essa mãe, né, pode fazer? Primeira coisa, ela tem que conhecer aquele supermercado. Pelo amor de Deus, não vai naquele supermercado que ela não conhece. Porque é um risco. É um risco. Se ela bem conhecer a criança dela, ela vai lá primeiro para saber como que é. Ela não vai chegar de surpresa. Por quê? Porque ela vai ser pega de saia justa. Porque a criança pode ter algum estímulo ali diferente que vai chamar a atenção e aí ela não vai conseguir muito ter o controle ali na hora. E aí acontece essas desculpas que você citou aqui agora. Que não é desculpa. Eu dei um exemplo. Né? Então, assim, o ideal não, já tem essa balinha, eu não vou passar nesse corredor. Entendi. Entendeu? Eu vou nesse supermercado. Por quê? Aí ela vai chegar pra mim, enquanto profissional, e eu falo, Michele, toda vez, eu não posso mais ir ao shopping. Porque se eu passar ali em frente àquela loja, assim, um menino da crise e tal, eu falo, mas o que tem naquela loja? Aí nós vamos investigar. Sempre dentro desse viés. Qual é o comportamento antecedente, qual é o comportamento consequente, o que estava acontecendo. Cronologicamente, né? E aí nós vamos mapear esses comportamentos para entender o que estava acontecendo quando aquilo aconteceu. Entendi. E aí nós vamos conseguir saber o que exatamente ativou a situação ali da criança. Os gatilhos das crises. Isso. Mas sempre a previsibilidade, ela é importante para a criança autista. Então, você já avisa tudo que pode ocorrer. Se chegar lá, tiver outro coleguinha, você não vai fazer assim. Mas ele não entende. Ele entende sim. Ok. Isso aí é importantíssimo. Mas aí vai depender do nível. Sim. Se for uma criança que está dentro do nível 3, é mais difícil dela entender. A maioria das crianças que estão no nível 3, elas também têm DI, que é a deficiência intelectual. Então, vai ter um nível cognitivo também mais complexo e aí, às vezes, ela não vai entender certas coisas. Sim. Muitas vezes, essas crianças nem saem de casa, porque os pais não levam. Porque eles já sabem que é transtorno garantido. Que pode dar alguma crise e ter uma dificuldade maior de ser controlado, de ser contornado ali. Agora, as de nível 2 já consegue ter um pouco mais de manejo, porque a gente tem descoberto aí crianças dentro do nível 2 que elas têm um cognitivo intacto. Né? E o que quer dizer esses níveis, por exemplo, só para você entender melhor, né? Colocou-se níveis, por quê? Porque é o tipo de suporte que aquele indivíduo precisa. Ok. Então, ao invés de falar é uma deficiência que tem, é o suporte que aquela pessoa precisa. Então, a gente fala nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Por isso que a gente não pode falar assim, existe cura para o autismo? Não existe porque não é doença, para começo de conversa. Né? Então, não é a doença, a gente não tem cura. É um transtorno, ele é desenvolvimental. Nós vamos trabalhar com a questão da criança adaptar-se àquele ambiente. É o que você falou, a questão do suporte que ela vai precisar. É o suporte que ela vai precisar. A nível 1 vai precisar de menos suporte.
A nível 2, ela já precisa um pouco mais de suporte. Às vezes na escola vai ter que ter uma professora para poder estar junto ali a monitora, né? Que até por lei já é garantido. Até bom, depois a gente vai até falar sobre essa questão dessas leis aí da criança com os espectros e das pessoas, né? De um modo geral. Na verdade, vai mudar essa questão do suporte. Mas a gente já tem visto, através de pesquisas, que as crianças de suporte, nível 3 de suporte, elas tendem a ter DI. Sim. Mas elas têm alguma habilidade. Às vezes a gente não consegue descobrir. Ou só demora para descobrir. Ou demora mais para descobrir. Porque alguma outra habilidade ela pode ter. Entendi. Mas aí é o difícil também, porque até os testes são complicados de serem aplicados. E às vezes não dão resultados assim. Você fez um teste, ele te deu resultados. Às vezes você precisa de uma gama de teste ou intervalo de tempo entre um teste e outro também. E os testes ainda estão também sendo adaptados para serem aplicados e tal, para poder conseguir abarcar todas as questões que o que a gente está falando, é muita coisa, cara. É muita coisa. Com relação a... Desculpa, te interrompi. Não, pode falar. Com relação a capacitismo, esse termo se refere ao que propriamente? Ao que nós falamos aqui. Entendi. Praticamente A questão do capacitismo, então, o nível é que vai determinar ali o capacitismo, o nível 1, 2 e 3, eles precisam... Não, o termo capacitismo, são questões que a gente usa, como é que eu posso explicar para você? Quando eu falo, essa questão que você está falando é capacitismo. É o quê? É você falar que a criança é doida. Entendi. Não é normal. Não é normal. Que são os termos aí populares que as pessoas usam. É doente mental, retardado, sim. né? Isso é capacitismo. Você se utilizar desses termos para poder denominar alguém é capacitismo. Entendi. Isso acaba sendo um preconceito. É um preconceito. O capacitismo é o preconceito. Entendi. Você fala assim, fulano é retardado demais. A gente não deve usar esse tipo de... E é engraçado que é igual a gente tá falando, né? Nas décadas aí de 80, 90, isso aí era normal a gente ouvir isso na escola. E tudo era comum. Era muito comum a gente... Sim. Até os colegas mesmo, um falar do outro e tal. Sim. Não, era muito comum. E tanto é que isso ficou assim... pessoas da nossa geração... Elas utilizam ainda. Utilizam isso até hoje. Aquelas que não buscam a informação, que não vão se, entendendo ali, que as coisas mudam, né? Tem pessoas... A sociedade está mudando. Que são formadas, têm um nível intelectual bom e mesmo assim... Mesmo assim utiliza esse termo. Eu acho que o mais interessante... Vício de linguagem. Eu acho que o mais interessante é essa questão de que a gente consegue, mesmo sendo de uma geração mais antiga, vamos dizer assim, para não falar que nós somos velhos, se adaptar com as mudanças, né? Com as evoluções sociais, porque isso é bom, Claro. Isso é bom para nós, Claro. Isso não é ruim, isso é positivo. Sim. Né? Tem uma outra pergunta aqui. O que é TOD? T-O-D? O que é TOD? TOD que eu conheço é outro, mas vai. O TOD que você conhece é o de colocar no leite. Todinho de manhã. TOD é o transtorno opositor desafiador. Meu Deus do céu, mais um pra minha lista. Eu não vou conseguir absorver isso. Vou ter que assistir esse podcast umas 4 vezes. O TOD, muitas crianças também com autismo têm. Mas principalmente as que têm TDAH. O TOD é a teimosia ou o do contra. O antigo do contra. Você fala assim, não pega esse Você copo. fala não, a pessoa faz. A pessoa vai lá e faz. Eu conheço uma pessoa que é desse jeito. Pois é. Você fala, não mexe nisso aqui. Aí que o menino mexe. Né? Isso pode ser um transtorno. É porque ela não pode ser desafiada, que ela vai lá e fala, não, eu vou fazer isso. Não gosto que manda em mim, não. Eu vou lá e faço. Que isso, cara. O transtorno opositor. Você acha que uma pessoa com esse tipo de transtorno, assim, no caso um adulto, por exemplo, você acha que ele pode ter dificuldade no âmbito profissional, por exemplo? Muito. Dificuldade de receber ordens e tal. Porque agora eu tô pensando assim, você pensa assim, porque realmente tem pessoas que têm muita dificuldade em entender hierarquia, né? Mesmo que ela tá ali trabalhando na empresa, ela sabe que aquilo ali, você é minha patroa, você é minha gerente, então eu vou receber ordens de você. Sim. E às vezes aquilo
me dói, né? Você mandar eu fazer alguma coisa. Eu vejo que tem gente que tem muita dificuldade com isso. Muita dificuldade. Então, aí é outra questão. Aí nós vamos ter que analisar até que ponto é só uma teimosia mesmo, onde a pessoa... Tem uma bronca pessoal ali, tem uma coisa. Uma questão. Aí a gente pega de novo a questão lá da análise de comportamento, o que antecede, a história de vida e tal, para ver se aquilo ali foi ou reflexo de alguma outra coisa. Algum trauma. Alguma questão. Ou se aquilo ali fere mesmo a pessoa, né? Aí vai ser o transtorno. Tipo, ela não consegue, é algo mais forte que ela. Ela não consegue obedecer. Ela não consegue. Que isso, velho. Tipo, você tem que usar, como eles falavam antigamente, né? De psicologia reversa. Psicologia reversa. Né? Você fala, pega esse copo. Em alguns casos funciona, eu já usei isso aí também, já. Às vezes funciona. Pega esse copo. Aí ele não vai pegar. Ele não pega. Eu já falei assim, não põe a mão nesse copo aqui não, tá? Eu quero que deixe esse copo aqui nesse lugar que tá aqui. Aí a pessoa vai pegar. Eu falo, beleza, aí seguiu, querido. Obrigado, seguiu, vai. É tipo isso. Então... Você tem que usar o sistema contra ele mesmo. É bem isso. Usar as armas dela contra ela. Aí entra em conflito com os pais, entra em conflito na escola, com os professores, com os diretores. E aí vem de novo aquela questão... Porque essa questão de seguir regras, assim, é uma coisa fundamental humana. A gente tem que seguir regras. Regras algumas que a gente não gosta, mas porque você tá numa escola, você tá numa instituição, você tá no trabalho, você tem que seguir regras. É coletivo, né? Não tem como. A gente vive no coletivo. Eu não posso simplesmente fazer o que eu quero fazer, não, ué. Não necessariamente. Quem dera, quem dera. Acho que seria até uma bagunça. Ainda bem que não pode, né? Não, ainda bem que não pode. Ainda bem que não pode. E é justamente isso daí, às vezes, que o autista, ele vai ter de dificuldade. Por exemplo, ele não tem filtro. Ele não consegue, às vezes, entender expressões do rosto, né? Eu lembro de uma paciente minha, adolescente. Depois eu quero que você conte uns casos aí. É muito interessante, que ela virou pra mim e falou assim, fulana tá com raiva de mim. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Eu não sei, eu não falei nada. Eu falei, não, alguma coisa você deve ter falado pra ela ter ficado com raiva de você. Não, bom. Aí ela parou e pensou. Ela é nível 1 de suporte. Ela virou pra mim, pensou. A gente tava indo de carro, aí ela virou pra mim e falou que tava com uma dor na coluna. Eu falei, e você falou o quê? E o que eu tenho a ver com isso? Ó, pronto, aí nós já achamos o motivo aí, já. Aí eu falei, você falou dessa forma? Porque eu não sou médica. Eu não sou enfermeira, eu não tenho nada, né? Tipo assim, mas eu falei numa boa. Você acha que foi ruim eu ter falado assim? Há 15 anos. Que isso? Aí eu falei, então, esse polimento, ele é importante quando a gente vive com as pessoas, né? Às vezes a pessoa fala aquilo ali pra você falar, nossa, será porque? O que aconteceu? Você dormiu de mau jeito? É pra puxar assunto. Às vezes a pessoa... então por que não puxa o assunto? Ela me falou, né? Eu não posso julgar essa paciente sua não, porque eu me identifico muito com ela. Eu tenho um problema sério com isso aí. Eu me identifico muito com isso aí. Então, eu já tô preocupado. Depois desse nosso podcast aqui, hoje eu vou ter que marcar minha coisa com você lá, porque hoje eu tô começando a ficar preocupado. Tá dentro do espectro. Não, com certeza, com certeza. Uma outra coisa que tem aqui, Michele, eu posso fazer esse aba em casa com meu filho, né, essa questão... Esse tratamento em casa, ele funciona ou não é interessante? Na verdade, é uma ciência que está aberta. Ela não é restrita, por exemplo, ao psicólogo. Aos profissionais. Não, e nem aos profissionais. Você, como cidadão comum, se você quiser fazer uma especialização em aba ou um curso intensivo em aba, você pode fazer. Mesmo não sendo psicólogo? Mesmo não sendo psicólogo. Inclusive, tem terapeuta ocupacional formado em aba, porque vai ser a arte de entender o que vem antes, o que vem depois e como que eu posso consequenciar. Vai ser isso daí. Então, eu vou fazer uma pergunta polêmica, só porque senão eu vou esquecer. Você, enquanto profissional da psicologia... Você acha que essa abertura, essa possibilidade de qualquer pessoa fazer esse cursinho de aba e começar a fazer esse tratamento, você acha que isso é interessante? Não, não é. Esse é o corte, tá? É complicado, tá? É difícil.
Porque eu acho assim, não é simplesmente você ver um vídeo e ler um livro e você vai... sabe? É porque a gente tá falando sobre essa questão da importância, da complexidade que é, Michele, o profissional da psicologia. Sim. Sabe? Eu não posso simplesmente achar que eu vou ver um vídeo no YouTube, uma série de 6, 8 vídeos no YouTube, ler um livro e eu vou ser capacitado para poder acompanhar aquilo ali. É verdade. Eu não consigo ver nada simples que a gente consegue fazer assim, ainda mais se tratando de uma questão dessa. Sim, é muito O complicado. que você acha disso? Eu acho que... Então, é polêmico, Uhum. é algo que a gente tem que discutir mesmo, tem que ser falado, né? Quando a gente coloca que pode ser feito em casa, é com orientação, né? Então, por exemplo, eu tô trabalhando com a criança, ela aprender a dar tchau. Ela não sabe dar tchau. Uhum. Ela não sabe que na hora de ir embora, a pessoa dá tchau. Ela não sabe isso. É uma criança que tem 1 ano e meio, é uma criança que tem 2 anos, uma criança que tem 3 anos, e ela não sabe para que serve o tchau. Uhum. Ela não entende a função. E aí, eu vou trabalhar com esse pai, nós temos uma tabela, e aí, dentro disso, nós vamos marcar como que ele vai treinar aquilo ali. Então, a gente vai... porque é difícil eu te explicar, Sim, porque são sim. muitos termos, Aham. né, técnicos. Mas assim, você vai levantar a mão da criança, você vai abrir os dedos da criança e vai mandar ela ir para um lado e para o outro. Isso é o mecânico do dar o tchau. Nem isso ela faz. Entende? Entendi. Então, ela vai primeiro fazer o movimento. Mesmo sem entender a Mesmo intenção sem daquele entender. movimento. Aham. Isso daqui os pais podem treinar. Sim. Entendeu? Porque é uma coisa totalmente objetiva e física ali. E você vai treinar isso daí, que nós fazemos isso dentro do Sim. consultório. Uhum. Treinar. Aí, depois, ela vai entendendo a função. Então, o que a gente pede, às vezes, para os pais fazerem? Olha, quando chegar alguém na sua casa, quando você estiver indo embora de algum lugar, fala para ele dar tchau, fazer aquele movimento que você ensinou. Pra ela familiarizar com aquele movimento, Pra ela entender a entender situação, o momento daquele movimento. Isso. Então, isso é da ciência aba. Sim, sim. Tudo que a gente faz é aba. Uhum. Eu sei que eu estou aqui, eu não posso sentar aqui nessa mesa. Sim. Porque vai ter uma consequência. Quer dizer, eu posso, se Poder eu você quiser. pode, você tem que segurar a onda da consequência. Entende? Aham. Mas a pessoa ou a criança dentro do espectro, ela não tem, às vezes, essa noção. Entendi. Ela vai subir aqui, ela acha que tá tudo certo. Tá É tudo muito- bem ela é fazer muito- isso. É né? muito massa. E assim, deixa eu te perguntar. Com relação o diagnóstico do adulto, 30 anos. A mulher tem 30 anos, 35 anos. Aí várias pessoas falam com ela assim, eu acho que você tem alguma coisinha. Tal, você deve ter algum espectro, sei o quê. Aí a pessoa com 30 anos, ela já viveu a vida dela até então, aí ela vai e te procura. E aí? Já que eu atendi vários. É mais difícil? É porque, normalmente, ela chega até nós não por causa do espectro. Ela chega com alguma comorbidade, tipo depressão, tipo ansiedade, tipo toque, que eu falei lá no início. Uhum. Nossa, tô perdendo a voz. Acho que é o ar. Ainda Mas se você molhar a palavra. ela vai chegar até mim com alguma comorbidade. Que aí deu aquele gatilho, né? Tipo assim, será que eu vou procurar? Ela não vai nem procurar pra saber um diagnóstico de autismo, Não. mas por causa do sintoma que gerou aquilo Do ali. sintoma que gerou. E aí, ela foi tratada de uma determinada forma que não funcionou. Tipo, eu faço terapia tem 15 anos e eu continuo tendo os mesmos comportamentos. Por quê? Porque ela não fez a psicoterapia que realmente é efetiva para ela. E é até interessante falar desse negócio aí, ô Michele. As garantias de um tratamento psicológico. Como que você Então, garante que eu vou fazer a terapia com você e vou melhorar? Se eu não melhorar, eu quero meu dinheiro de volta. Como é que você faz? então, dentro da ciência aba, a gente consegue ter uma previsibilidade. O problema todo é o seguinte. A minha irmã, dando um exemplo, a minha irmã vai fazer um tratamento disso, daquilo. Com 4 meses ela tem resultado, melhorou, tal, não sei o que, tá bem melhor. Pá. Aí eu vou fazer com essa mesma psicóloga, minha irmã, pá, vai lá na Michele é tal. Aí eu vou lá e tem 2 anos e meio, não tem resultado nenhum. E aí eu falo assim, não, Michele, pra mim não funcionou não, pra mim não deu certo não gostei dela não acho que deu certo não.
Como que funciona essa garantia sabe? A mulher vai procurar um médico, vai colocar o silicone, beleza. O cara cortou, colocou o silicone, beleza. O silicone tá lá bonitinho, tá funcionando aí o seu silicone. E a psicologia? Então, aí por isso que a gente... Você percebe que a gente vai lá e vem cá? É. Primeiro, é saber o seu perfil. Você é uma pessoa mais objetiva? Você é uma pessoa mais subjetiva? Se você for uma pessoa mais objetiva, você não vai fazer análise, por exemplo. Por quê? A análise não funciona? Não é isso. É que você não vai conseguir mensurar. Você vai falar de inconsciente, você vai falar de coisas. E aí você, às vezes, quer resolver uma coisa que é pontual. Sim. Né? Ah, Michele, mas aí, então, se eu fizer uma coisa comportamental, é que vai dar resultado? Não é que é o que vai dar resultado. É que você vai conseguir mensurar. Você vai ter as técnicas que vão te garantir aquela mensuração. Entendi. E aí, algumas abordagens não vai ter como você mensurar mesmo. É porque, igual nós estamos falando, é muito de pessoa para pessoa. Não tem como ser... E outra coisa, até nisso mesmo, até internamente mesmo, uma pessoa tratar algum transtorno com 20 anos é uma coisa. A pessoa tratar, talvez aquele mesmo transtorno com 40 anos já é outra situação. Eu tô com uma paciente que ela tem 63 anos, ela me procurou porque ela tem uma depressão recorrente e o neto dela fechou o diagnóstico de autismo e ela falou, Michele, eu vim que eu tô incomodada. Eu fiz tratamento a vida inteira por causa de depressão, mas eu acho que, não é que eu não tenho depressão, ela falou, mas eu acho que talvez eu possa ser autista. Eu falei, vamos aplicar alguns testes, vamos conversar mais, para eu te conhecer melhor, saber da sua história. Eu acho que esse primeiro momento também, o profissional de psicologia, eu acho que o mais interessante é você passar uma tranquilidade para a pessoa, né? Não, vamos trocar ideia, vamos ver direitinho. Vamos fazer, E aí eu falei, tá, mas você já viveu até aqui, você tá com 63 anos. O que vai mudar para você, né? Que eu acredito que também é uma coisa que as pessoas querem saber. Não vou fazer nada, não. Eu acho que a maioria, né? Já vivi até aqui. Não, já tem 60 anos, pra que eu vou caçar psicólogo? Agora? Mas ela tinha um incômodo porque ela a depressão dela, o fundo, tinha muito a ver com uma culpa. Porque ela não conseguia fazer certas coisas que muitas pessoas faziam e ela se cobrava. Era meio que quase uma psicanálise também, né? Era por aí, né? Ela, tipo, poxa, por que eu não consigo? Todo mundo consegue e eu não consigo. Então, assim, aquilo gerou uma angústia tamanha nela que ela falou, tem que ter uma explicação além. E aí, quando fechou o diagnóstico do neto dela, ela falou, não, eu sou igual. Ok. Ela comparou o comportamento, os sintomas lá e falou assim, eu tenho esses mesmos sintomas, então eu devo ser. Então, vai ver que eu sou. É. Aí, então, deve ser isso. Aí, nós aplicamos alguns testes e aí eu falei, olha, realmente... Os testes estão apontando aqui, né, que tem uma avaliação neuropsicológica que é feita. Você aplica uma bateria de testes para você ver para onde que está apontando, que até então é a única ferramenta que só o psicólogo pode usar, né, que são os testes psicológicos. E aí tem toda uma validação científica, né? São psicometristas que fazem aqueles testes e tal. E é um negócio vetado aos profissionais. É só o psicólogo que pode aplicar teste. Entendi. Então, assim, a gente aplica aqueles testes... Vou tomar uma aguinha aí, tá? Que você tá falando demais, se você quiser tomar uma aguinha. A gente aplica aqueles testes e aí tem um resultado, mas mesmo assim a gente tem que fazer uma análise daqueles resultados. E aí, de acordo com a história que ela me contou, e aí não foi tipo 1, 2 sessões. Nós fizemos 12 sessões. Tanto com a aplicação de testes, como conversas direcionadas pra você e tal. Localizar ali os gatilhos. E aí ela me mostrou um monte de comportamentos repetitivos que ela tinha. Um monte de cismas, manias que ela tinha. Algumas coisas que a gente identifica como mania e como cisma. São... E a rigidez comportamental que ela tinha, tipo assim, se eu marcasse com ela, eu psicóloga mesmo, marcasse com ela 3 horas, eu chegasse 3:05... ela ficava puta. Meu Deus do céu. Já aconteceu isso, já. Tô preocupado já, velho. E aí, assim, ela se indispunha, às vezes, com as pessoas por conta disso.
né? De não ter essa maleabilidade. Agora eu vou para as minhas perguntas. Né, nesse tempo que nós estamos aqui, você identificou alguma coisa em mim para me diagnosticar de alguma coisa? Eu tô preocupado. Igor, para. Tô preocupado aqui já. Calma. O que você identificou em mim aqui que é alguma coisa assim? Eu toda hora eu levanto, toda hora eu mexo nesse microfone aqui, eu já tô tentando me controlar aqui já. Ô, Igor. Sério mesmo, velho? Vai lá. Agora eu tô achando. Vai lá. Vamos um diagnóstico rápido meu aqui. Vai lá, sem sacanagem. Vai. Sacanagem. Vai. Não, TDAH todo mundo já sabe que eu tenho. Possivelmente TDAH, né? Isso aí. Gente, agora é o meu diagnóstico aqui que eu tô preocupado agora. Possivelmente TDAH. E aí você identifica que dentro do TDAH tem algumas coisas também que tem dentro do espectro autista. Sim. Então, por isso que você ficou meio assim. Mas possivelmente, se você tem o TDAH, você vai ter algumas coisas que tem dentro do espectro autista. Sim. E aí você vai achar que você tem um autismo. Mas aí a gente tem que ver o que é mais forte. Sim, elementos, né? A gente tem que ter. E uma coisa que é importante, preponderante, tem que ser coisas que acontecem desde a infância. Ah, ok. Então, assim, eu vou te dar o meu exemplo. Desde criança, todo mundo sempre falou comigo que eu era hiperativo. Então, é mais do que isso. É mais do que isso. Eu acho que eu sou hiperativo até hoje. Você tem prejuízos por conta da sua hiperatividade? Assim, eu já tive muita dificuldade com concentração. Igual, por exemplo, ler. Ler é uma coisa que eu consigo pegar um livro e ler de 5 anos pra cá. Porque você treinou. Isso, porque eu fui forçando. Todo mundo lê, eu tenho que ler, ué. Eu lia 3 páginas, na 4ª eu já esqueci o que tava nas 2 primeiras. E assim, eu pensei assim, velho, eu tenho que conseguir ler, todo mundo lê, ué. Aí eu fui forçando, aí eu voltava, eu leio. Uma das coisas que me ajudou muito a ler é ler em voz alta. Eu leio em voz alta. Sim, foi uma técnica. Eu gosto de ler sozinho por isso. Eu vou ler, eu tô lendo em voz alta. Porque eu acho que eu me escutar me ajuda. E eu sempre marco. É uma coisa que às vezes tem, às vezes não tem. Eu marco palavras que eu não conheço, que eu não sei o significado. Eu marco, só que eu não toco pra frente, não. Eu paro e vou abrir aqui o Google, vejo o significado daquela palavra, aí eu volto uns 2 parágrafos antes, leio e continuo a ler. Por isso que eu não leio rápido. Um livro de 120 páginas aí, eu vou gastar 2 meses pra ler. Mas eu leio, o livro que eu leio, você pode me perguntar qualquer coisa dele que eu vou te falar. Qualquer coisa dele. Eu não vou passar batido. Entendeu? Então, assim, eu tinha muita dificuldade de concentração pra ler. Muita. Era um negócio assim que era péssimo. Mas te trouxe prejuízo na sua vida? Você conseguiu avançar? Ah, não, claro. Assim, a questão da leitura, propriamente falando sobre isso, Michele, eu acho que leitura é importante para todo mundo. Eu acho que se eu tivesse uma facilidade para lidar com a leitura melhor desde sempre, talvez eu teria lido mais livros, logo eu teria uma bagagem um pouco melhor, então, né? Vamos dizer assim. Mas pra gente fechar um diagnóstico, né, de TDAH... Sim. A gente precisa que haja prejuízos na vida da pessoa. Que aquilo seja uma coisa que vem desde a infância e que haja algum tipo de prejuízo. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo agora. Sim. Eu tenho diagnóstico de TDAH. E quem que diagnosticou? Você mesmo que se diagnosticou ou você foi no... Não. Psicóloga? Vai em psicóloga? Vai, vamos, precisamos, muitas vezes, sim, porque ninguém sabe de tudo. Né? E às vezes a gente precisa que o outro olhe pra gente também, né? A gente também precisa de ajuda. Sim. Né? No meu caso, apareceu uma síndrome do pânico. Em 2018, eu tive uma síndrome do pânico. Que doideira. E aí, a partir dessa síndrome do pânico, eu já sabia que eu era muito ansiosa, né? E que eu me preocupava muito, excessivamente, tem que estar tudo muito, muito certinho, principalmente do meu trabalho, né? Você é muito perfeccionista, né? Eu sou extremamente perfeccionista, eu me cobro muito e tal. Então, eu recebi um diagnóstico de ansiedade generalizada. Ok, tomava medicação e tal, mas tava faltando alguma coisa. Eu comecei a fazer o tratamento com psiquiatra por causa da questão da síndrome do pânico. Com ansiedade. E a ansiedade. E aí, tomando medicação e tal, aí eu falei, tem alguma coisa estranha. Não é só isso. Porque tem várias coisas que várias pessoas conseguem fazer e eu tenho uma dificuldade absurda para fazer. É igual você tá falando a questão da leitura, né? Eu não tenho, por quê?
o meu hiperfoco é com a leitura. Uhum. É com a leitura. Então, eu leio desde muito nova. E gosto muito de ler. Você já Então, tinha esse hábito, desde nova você tem esse desde hábito. muito nova. Então, assim, não tive. Então, eu não tive prejuízos acadêmicos, não tive Sim. prejuízos. Porque o meu hiperfoco, e aí é uma coisa que é comum tanto no TDAH quanto no autismo, é o hiperfoco, né? Se eu gosto de madeira, eu vou saber tudo sobre madeira, Entendi. eu vou destrinchar as informações, eu gosto de psicologia. E o bom é que você, tipo assim, já foi, já pegou uma área que você se identificou Sim. e já pulou de ponta. Na verdade, não foi bem assim. Primeiro curso seu foi psicologia? Não, eu fiz primeiro, comecei a fazer jornalismo. Nossa, né? nada a ver com ser jornalismo. Então, por eu ser muito falante Aham. e tal, mas não é, eu sempre quis fazer psicologia. Ah, ok. Mas eu morava aqui em Timóteo, na época não tinha psicologia aqui na Unileste, nem em outra faculdade. E aí eu peguei Pensou assim, e tá, não, tem, eu vou fazer queria ir jornalismo. para Belo Horizonte. Meu pai falou que eu não ia de jeito nenhum, que eu tinha que escolher um curso que tivesse Tivesse perto. Aí eu fui e escolhi jornalismo. Falei, sou falante, eu gosto de, né, de me comunicar. Chegou a cursar e tal. quantos períodos de jornalismo? 3 períodos. Aí eu comecei a matar aula. Normal. Aí eu falei, alguma coisa de errado não está certa, né? Porque Ou seja, você estava totalmente desmotivado. eu falei, poxa, eu gosto de estudar. E eu não tô querendo ir, porque eu era monitora no jornal da faculdade e tal, que era o que me interessava, eu ia lá e... Mas, por exemplo, a aula de redação jornalística. Aí era um saco, Era aí um você não saco. aguentava. Porque tinha muita regra, muita coisinha. Eu não podia ser livre. Aí eu não dei conta, aí eu matava essa aula. A aula de rádio, aí eu gostava, mas a história do rádio era chata. Entendi. Então essas coisinhas aí eu já não queria. Então meu pai me pegou no flagra, matando aula. Nossa. Falou, que você não vai bonito, hein? fazer nada mais, porque eu tô pagando. E você tá aí matando E você aula tá aí aí? matando aula e tal. Na época eu tinha 17 para 18 anos, chorei pra caramba e tal. Comecei a entrar em depressão por causa Que disso. isso, primeiro contato com a universidade, aí fica assim, tudo é festa, tudo é empolgada rolê, e tal. todo mundo querendo... Né? E aí eu comecei a trabalhar, entre aspas, também, né? De monitora. Sim. Lá tinha o dinheirinho e tal. Mas e meu pai cortou, falou, não, mas você tá jogando meu dinheiro no lixo? De jeito nenhum. Cortou suas asinhas. Literalmente. Com relação a essa questão da profissão, da sua profissão na área da psicologia, o que você acha com relação a reconhecimento financeiro? Porque, assim, como todas as profissões, Michele, a gente tem em todas as áreas, a gente tem profissionais que ganham bem demais, outros que nem tanto. De um modo geral, você acha que a área da psicologia, eu acho que assim, para alguém que tá assistindo, ou às vezes tem alguém que tem vontade, né, de fazer psicologia, como se diz, às vezes tem alguém que tá assistindo e fala assim, pô, não, eu tenho muita vontade de fazer psicologia, porque psicólogo ganha bem, porque, sabe? Eu acho que muitas profissões são muitas ilusões, e outras profissões, às vezes as pessoas não dão nada, mas é um negócio muito bom e o mercado é muito bom. De um modo geral, a questão... eu não estou falando do reconhecimento profissional, o reconhecimento financeiro, profissional, em questão de rentabilidade mesmo. O que você tem a dizer da sua profissão, da sua área? Então, Igor, polêmico também. Polêmico. Muito polêmico. Agora pra frente é só polêmica, vai lá. Então, tá uma profissão desvalorizada no que diz respeito, por exemplo, às prefeituras, né, algumas empresas. A gente vê que ainda carece, porque a gente não tem um piso salarial. Ok. Entendeu? A gente estava brigando por 30 horas e tal, né? Chegou a passar a votação de um projeto de lei para 30 horas, mas não foi aprovado e tal. E aí fica essa briga, porque aí não consegue se estabelecer um piso. Então, se você for trabalhar... Então, o psicólogo não tem piso salarial? Não tem, ainda não. Que isso? Eles estavam tentando estabelecer um piso de 4.800, se eu não me engano. O que, para nossa realidade hoje, é baixo. Sim. Assim, né? Pensando numa classe média e tal. Enfim, mas já era alguma coisa, porque tem prefeituras que chegam a oferecer no concurso 1,5 salário. Que isso, velho. Então, assim,
eu falo, para quem quer seguir carreira pública, não é interessante. Ah, ok. Para você que tá cursando a psicologia hoje. Carreira pública só se for concurso federal. Entendi. Municipal, para você como aprendizado e tal, vou pegar uma experiência bacana. Agora, para seguir carreira... Pra falar assim, vou ganhar dinheiro e vou ficar milionário. Ah, eu amo Michele, eu me identifico com... Não, beleza, vai, mete as caras. Agora, você não vai ficar rico, não vai ganhar dinheiro, não. Entendi. Sabe? Vai ter que ter um por fora. Ou a sua clínica. Ou a sua clínica ali, o seu consultório que você vai atender. E aí, sim, no consultório, a gente consegue fazer um número melhor. Sim. Né? E aí, o próprio mercado seleciona. Seus resultados, as pessoas gostando de você, você tendo... Eu acho que tudo se qualificando também. Entendeu? Então, a gente tem uma tabela. Aquele negócio que a gente falou, né? Está atualizado. Exato. A gente tem uma tabela. Né? A tabela do CRP prevê, por exemplo, uma consulta psicológica base. O mínimo que você pode cobrar é R$200. Só que tem psicólogo aí praticando o valor de R$50. Mas aí não pode denunciar, não? Pode. Mas, por exemplo, você contra outra psicóloga, você pode denunciar? Pode. Mas isso não acontece, porque é meio antiético também, é meio desconfortável. Complicado, porque... Como é que eu posso dizer? Já aconteceu de pessoas denunciarem. Que isso? Já aconteceu. Mas acaba ficando também aquela situação, assim, desconfortável. Cria um desconforto entre o grupo ali mesmo, né? Sim. E isso fomenta muito a competitividade e tal. A competitividade, ela tem um lado positivo. Tem. Né? Muito positivo, que faz as pessoas se qualificarem, correr atrás e tal. Mas ela pode ter esse outro lado também, que o outro também é uma porcaria. Que é a banalização. É uma banalização. Então, tem gente que cobra R$50 a sessão, tem gente que cobra 60, tem gente que cobra 100. Não é o correto. Não, com certeza. Né? Acaba sendo uma desvalorização, você tá doido? A gente tá prostituindo a profissão. Eu acho que hoje em dia, várias profissões aí estão bem prostituídas. Veja, se a pessoa cobrar o mínimo, que está na tabela, previsto, R$200, vamos colocar aí. E ela conseguir atender, marcar um paciente a cada hora, que a nossa sessão são 50 minutos. Então, ela marca um paciente a cada hora. Se ela atender 5 pacientes de manhã e 5 pacientes à tarde, quanto que dá para ela no dia? R$50, ela ganhou 500 conto no dia. Agora, e se for R$200? Isso aí. Sacou? Então, e isso que eu tô te falando, que é o valor mínimo da tabela. Mas aí a gente tem que ver também a realidade da população, onde você está. É isso que eu ia falar também, dependendo da região que você tá ali, não adianta você querer... Não adianta você querer cobrar. Lá em São Paulo, R$200 é bicharia. O pessoal paga rindo. A capital, entendeu? Por exemplo. Né? Talvez em BH, talvez aqui já não dá. Entende? Aí existem essas variantes ali igual, por exemplo, que você tá. Hoje, no nível que eu tô, com as especializações que eu tenho, no nicho que eu tô, que é um nicho mais especializado, eu posso cobrar R$200 a sessão. Sim, que acaba sendo até barato. Entendeu? E aí, o toque que eu poderia dar para as pessoas é esse: se qualifique, busque. Entendeu? Corre atrás. E o quanto antes se especialize em uma área. Porque essa questão de querer ser muito generalista, eu atendo todo tipo de gente. Isso aí te banaliza também. Acaba. Tipo assim, acaba ficando. Fulano atende isso, fulano atende aquilo. E normalmente as pessoas procuram sempre assim, um especialista no que ele tá precisando. Normalmente é isso. Porque se você vai em um que é generalista, ele não vai dar conta de aprofundar. Entendi. Ele não dá conta. É verdade. Isso aí até a gente mesmo, quanto paciente, a gente pensa assim. Entendeu? Eu sou especialista em autismo e TDAH. Pode ser que eu atenda outras questões, sim, até porque são comorbidades inerentes ali. Da psicologia também, de um modo geral. Sim, de um modo geral. Mas assim, é claro que se eu ver que é um caso que tá muito imbricado ali de coisas, eu vou direcionar para um colega. Eu falo, olha, o seu caso demandaria um estudo maior. Eu entendo que fulano de tal, que é especialista nisso, vai te atender melhor. Eu tenho essa ética, Igor. Aí vai Mas de a pessoa que tá pensando só na grana não tá nem aí. Tem muita gente que enrola, cara. Infelizmente. Então, assim, como não podia faltar, tem uma pergunta polêmica que esses meninos gostam, né?
Essa pergunta eu estava preparada, eu deixei pro final justamente por isso. Vem o que acontece? A gente vê muito o quanto a religião influencia no tratamento psicológico. Vou te dar um exemplo. A pessoa, ela tem um problema emocional, ela tem um problema psicológico e ela vai para a igreja. Aí o pastor vai orar para ela. E essa pessoa, ela pode ser que ela tenha um TDAH, ela pode ser que ela tenha um adolescente atípico e ela tá levando o adolescente no pastor para o pastor orar, em vez de levar no psicólogo. O quanto, como são essas questões psicológicas, como elas são menos tangíveis, né? Que é diferente da pessoa quebrar o braço, a pessoa vai lá no hospital, põe o gesso. Então, assim, como são diferentes isso, são menos visíveis, o que você acha desse tipo de comportamento? Assim, como que a pessoa vai... Chega lá, eu tô com depressão, aí vai fazer uma campanha na igreja, vai orar. Me fala sobre isso aí. Peraí, eu tenho até Se bem que me arrumar isso aí. Calma aí. Porque é o seguinte, você é cristã. Sim, né? sou cristã. E assim, eu acho que o psicólogo cristão, ele tem que entender o seguinte, dentro do consultório, você não é cristã. Você não é pastora, você não é missionária, você não é evangelista, você é psicóloga. Eu acho que é mais que isso. Eu sou cristã em qualquer lugar. Sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que ser cristão não é falar de religião. Acho que é um ponto. Ser cristão é atitude cristã. É comportamento cristão. A gente falou que muito de comportamento, né? Eu sou comportamental. Eu procuro ter o respeito pelas pessoas. Isso é uma atitude cristã. Sim. Eu procuro ouvir aquela pessoa. Isso é uma atitude cristã. Né? Então, eu estou sendo cristã. Sim. Entende? Se você está sendo profissional, você está sendo cristã. Exato. E aí, o que ocorre? Se eu eticamente direciono uma pessoa que eu não acho que eu tenho competência suficiente para atender, eu também estou sendo, além de ética, cristã. Sim. Né? Eu não estou querendo explorar aquela pessoa. Eu quero ganhar meu dinheiro, mas honestamente, Sim. eu estou sendo cristã. Eu entendo dessa forma. Agora, quando a gente fala de doenças especificamente, de transtornos especificamente, onde a pessoa vai até a igreja para tentar se curar, né? Aconteceu um milagre. Eu acredito em milagre. Né? Eu, como cristã, eu acredito em milagre. Né? Eu tenho um filho que, para mim, é fruto de milagre. Sim. Né? Você sabe a minha história. Sim. E você sabe como que eu tentei ter esse filho e não consegui. E para mim, eu fiz tratamento, eu tomei remédio e não consegui. Mas é a minha fé. Sim. Mesmo assim, eu fiz tratamento. Exatamente, isso que eu ia falar. Então, assim, costuma aparecer casos assim, bastante, tá? Não é pouco, não. Em que, tipo assim, você teve alguma orientação do âmbito totalmente profissional e a pessoa com viés religioso vai discordar de você. Sim, ou vai ter algum problema? Muito. Já teve algum caso específico? Assim, talvez alguma coisa que você pode contar aí? Então, vou te contar um caso, eu acho que eu já até meio que te contei, assim, eu atendi um adolescente, na verdade já 18 para 19 anos, mas ele ainda era dependente da família, morava com os pais, e ele, assim, com viés homossexual. Sim. Né? E a gente sabe que dentro da religião isso é uma coisa muito complicada ainda. Tem, né? Porque não é de Deus, sei o quê, enfim. E aí essa mãe sabia que eu era da igreja. Eu vou levar na psicóloga crente. Eu vou levar na psicóloga porque ela vai ajudar meu filho a virar homem. Meu Deus do céu. E aí, quando ele chegou na primeira sessão, ele falou, eu tô aqui porque minha mãe me trouxe aqui, eu não queria vir. Ele foi super confortável, te contou? Não, aí eu cheguei, ele chegou, eu falei, fica à vontade, eu quero que você fale o que você estiver sentindo, não precisa me esconder. Mas a mãe dele, na hora que te procurou, ela já falou com você que ela queria esse tratamento por causa desse sintoma dele? Não, ela não falou diretamente. Entendi. Ela deixou entre linhas. Sim, sim. Ele tá com um comportamento estranho. Porque ele tá, assim, com uns trejeitos que eu tô achando que tá andando com as pessoas esquisitas. Eu questionei, falei, mas como assim? Ela, eu não sei, talvez eu pode estar com coisa de droga. Deu uma desviada. Quando ele chegou até mim, eu vi claramente que ele tinha essa questão do viés homossexual. Eu saquei na hora. Claro. Né? Falei, cara, essa mulher tá querendo que eu faça cura gay. Só pode ser. Aí é só lá no
né? Não. E aí De eu Macedo. peguei e ele já de cara falou comigo, olha, Michele, minha mãe me trouxe aqui porque ela falou que você é evangélica e você ia me ajudar. Eu falei, mas não entendi, porque assim, então eu vou te dar o endereço da igreja. Uhum. Aí ele, não, é porque eu tô tendo uns problemas. Eu falei, como assim? Seja mais específico, pode falar à vontade. Ah, mas você vai falar com a minha mãe? Eu falei, não, aqui dentro a gente tem um sigilo, não vou falar com sua mãe. Embora tenha sido ela que te trouxe, não vou falar. Ele, não, então, minha mãe falou comigo que era que você ia me ajudar com essa questão da homossexualidade. Eu falei, mas que tipo de ajuda? Então, Michele, eu sou gay. E falou desse jeito. Uhum. Aí ele fez até assim, ó. Pensa Então, bem, velho. eu sou gay. Mas a minha mãe não aceita. Que isso, E cara. o meu pai é pastor. Então, Pensa, o que que B.O. eu vou fazer? Porque eu não quero. E aí ele já começou a falar. Aí já relaxou. Porque eu sou gay mesmo e tal, mas eles não aceitam. Então Isso eu tenho pode que causar fingir. vários transtornos, tipo assim, esse bloqueio ali, uma Aí depressão, um que tá. negócio. Ele falou, eu tô muito mal. Eu já cheguei a pegar uma faca pra me cortar. Que isso? Eu cheguei a subir num prédio aqui em Valadares, que eu atendi em Sim. Valadares, para poder pular. Porque a minha mãe falou que se eu falasse que eu era gay, que eu podia morrer. Meu Deus. Eu falei, do mas sua céu. mãe não falou isso, assim, querendo que você morresse e tal. Mas eu quero morrer mesmo, porque eu não vou ser aceito pela minha família e tal. E aí nós começamos a conversar Que a partir isso? disso e tal. E aí nós fizemos, eu acho que 15 sessões. Ao final das 15 sessões, ele falou, olha, Michele, eu vou enfrentar minha família, porque nossa, tô lascada, né? Pensei, a mãe desse menino vai Que me isso? queimar, né? Ela me ligou. Não, mas aí Não, ele, depois dessas 15 sessões, ele ficou de boa e ele saiu ficou do de armário, boa, vamos dizer assim. saiu do armário Que e isso, tal. Michele? E aí ele chegou pra Que mãe dele e falou, ó, mãe, sou gay Meu e tal. pai do Se céu. você não quiser que eu more aqui, eu vou sair de casa mesmo. Eu já vou fazer 19 anos, eu vou morar em outro lugar e tal, tal, tal. Essa mulher me mandou, A esposa do pastor. me mandou um áudio de 11 minutos. Meu Deus Um do céu. podcast. Ela me mandou um podcast. Que isso? 11 minutos. Porque eu mandei o meu filho ir aí, porque eu sabia que você era evangélica. E aí, você me apronta uma dessa. Oi? Como assim, né? Tipo, eu fiquei ouvindo aquele áudio e a mulher me esculachou, falou que eu não era cristã, que eu não era evangélica nada, que eu era evangélica de meia tigela. Depois que meu filho ela- começou a tratar com CI, em vez dele melhorar, Em ele vez foi... dele melhorar, agora ele assumiu de Que vez. isso? Agora ele nem tá indo na igreja mais. Eu não sei o que você fez com ele, não sei o quê. Pensa, velho, que doideira. Enfim, mandou esse podcast de 11 minutos de áudio. E aí falou que ia me denunciar. Eu fui e falei com ela, mas você vai me denunciar onde? No CRP? Na igreja? O pastor? Né? Você vai falar com o meu pastor? Se você quiser, eu te passo o nome dele, né? Você quer o número do CRP? Porque, assim, até então, pelo que você tá me falando, eu acho que eu sou uma boa profissional. Porque se o seu filho realmente é homossexual e ele se assumiu como homossexual, então parece que o meu trabalho foi na direção Foi na onde direção tinha certa. que ir. Ele tava sendo oprimido e ele ficou... Aí ela, ele me falou que tava pensando em se matar e tal. Eu falei, então, veja bem, você preferia que seu filho tivesse morto? Mas ele morto, ele ia pro céu. Agora, se ele morrer, ele vai pro inferno. Eu falei, bom, eu não tenho como direcionar se a pessoa vai pro céu ou pro inferno. Eu tô aqui pra fazer o trabalho de psicóloga. E aí você entende que, igual a gente tá falando, eu acho que nem só com relação à área da psicologia, as pessoas, eu acho que meio que confundem as coisas. É aonde que eu, como polêmico, chega um ponto que há a religiosidade. Eu não tô falando Deus, tá? Uhum. A religiosidade atrapalha. É igual você falou, você tava com dificuldade de ter filho, você é cristã, você tava orando, você tem como diz assim, uma confiabilidade do seu pastor. Ô pastor, eu queria que você orasse pra mim, eu tô querendo engravidar e tudo mais, mas
juntamente com aquilo ali, você tava fazendo um tratamento hormonal, Sim. você tava fazendo isso, aquilo outro, que é tudo certo, pô. Que tá aí pra isso. Eu acho que, assim como qualquer outra área... Mas detalhe, eu já tinha desistido, tá? Já tinha Do seu filho? encerrado o tratamento, já tinha encerrado. É porque precisava dar uma pausa ali pra É. poder fazer efeito, é isso. Você tava com Então, pouca aí eu fé. não sei. Tava com pouca fé, Não, por isso, né? na não? verdade, o que aconteceu? Eu parei o tratamento acabou. Você falou assim, Deus, agora é com você. Eu falei, ó, não tem jeito, eu fiz o que podia. Agora... Agora, Senhor, se eu quisesse, eu opera. E aí o menino tá aí, bonitão, Tá aí, lindão. bonito, 1 ano e 3 meses. Pra quem quiser ver, pra mim é milagre. Não, lógico. Aí tá ali, Entendeu? ó. Aí, tá aí, ó. Mas aí vai da fé de cada Sim. um. Pode ser o que você falou. Ah, é porque você deu um tempo ali, você relaxou Não, eu falei aqui, né? e tal. E aí aquele medicamento foi fazer efeito bem depois. Uhum. Pra mim, Isso aí. foi milagre. Isso aí. Pra mim, né? Enquanto cristã. Mas se chegar uma pessoa até mim, eu vou falar, sim, vai lá, faz o tratamento, mas se você quiser orar também, ora. Claro, claro. Percebe? É porque aí, E aí- isso aí é outra coisa. Ah, eu vou lá no seu consultório, eu sou da Umbanda. Aí, fala, você é crente? Ah, eu sou crente. É, mas eu sou da Umbanda. É, não, o que tem a ver? Não, aí você vai falar, não, tudo bem, nós estamos aqui pra tratar, eu não sou, aqui não tem religião não, aqui é Sim, profissional, vamos é tratar isso aí. o que você precisa de questão psicológica e tudo mais. Isso aí. Eu não vou enviesar o nosso tratamento psicológico Uhum. aqui em nenhuma vertente religiosa. Um colega meu outro dia me contou que ele foi no psicólogo, o psicólogo falou com ele assim, eu acho que você podia procurar uma igreja. Não. Se eu for no psicólogo, o psicólogo falar isso comigo, eu denuncio ele. Com certeza absoluta que eu denuncio ele. Na moral mesmo. Você tá o cara não pode fazer isso de jeito nenhum. De jeito nenhum o cara pode fazer isso. Mesmo se ele for um pastor, mesmo se ele for qualquer coisa. No consultório, quanto o psicólogo, ele jamais pode dar nenhuma orientação Não de, pode. de viés espiritual. Isso está Nunca. prescrito, inclusive, no nosso código de ética. Eu denuncio. Se falar comigo, eu denuncio. Na hora. É problema na certa. Mas então, Igor, assim, pegando o gancho da Uhum. questão do autismo mesmo, né? Eu já tive pessoas que chegaram com filho autista nível 3. Nível 3. É assim, claro, Aham. né? Aquele que Totalmente você olha e perceptível. fala assim, esse tem cara. Aham. Tipo assim, né? Que é o que a gente fala. Que é o que as pessoal pessoas fala. falam. Ah, não, esse aí tem cara. Tipo assim, ele tinha cara. Uhum. E aí ela falou: ah, mas meu marido não quer que a gente faça tratamento, a gente tá fazendo uma campanha na igreja. Ela falou isso comigo. E ele falou que tem fé e tal. Eu falei: olha, eu também tenho fé. Eu acho que fica tão delicado na sua posição, ainda mais que é profissional da saúde Sim. e cristã, você, tipo assim, e aí, o que eu falo agora? E aí, nessa hora, eu falei com ela: olha, eu sou evangélica. Eu creio, eu tenho fé também. E só que vão pensar, aí foi o que eu falei com ela. Seu filho já quebrou o braço? Ai, não, graças a Deus nunca quebrou. Eu falei, mas suponhamos que ele quebre o braço. Se ele quebrar o braço, você vai fazer o quê? Você vai orar para aquele braço colar ou você vai levar ele no hospital para poder fazer, né, na urgência, emergência, para poder fazer, colocar a tala ou o gesso, que tiver que ser feito uma cirurgia? Não, doutora, eu vou levar ele no médico para ele poder colocar tudo. Você vê, né? Eu falei, aí você pegou ela. E por que você acha que com o autismo é diferente? Aí eu só senti a lágrima, só vi a lagrimazinha A pessoa descendo. não quer aceitar. Pô. Eu falei, o autismo, ele é uma questão neurológica, neurofisiológica. Existe uma diferença também no cérebro da criança. Não é visível, mas a gente já tem pesquisas que comprovam que alguns neurônios, eles estão mais em determinadas áreas do que em outras. Eu acho que, principalmente com relação à questão do religioso, ele tem a tendência de que ele não tá vendo fisicamente, ele tem a ilusão de que aquilo ali sempre vai ser espiritual. Não tem explicação, né? O que ainda a gente não tem explicação, a gente tende a levar. Pro lado espiritual. E isso foi com várias doenças ao longo do anos, tempo, com né? certeza. A história é essa. Antigamente, a esquizofrenia, por exemplo, ela era tratada fazendo um buraco na cabeça da pessoa, que a gente chamava de trepanação. Que isso? Para poder sair os espíritos ali. Porque isso nós estamos falando da medicina de 1800. Que isso? Entendeu? Era medicina.
da época de 1800. Hoje nós entendemos que a esquizofrenia, ela é algo perfeitamente tratável, tem medicação para conter, né, para tirar as alucinações, os delírios e tudo mais. É uma coisa totalmente neurológica. Sim, mas ainda tem pessoas com esquizofrenia que vão para a igreja e mata alguém ou se suicida, né, mesmo sabendo que tem essa medicação. Né? É aquele negócio, a pessoa fica totalmente bitolada dentro daquela religiosidade que ela não consegue nem entender os outros suportes que ela pode ter. Ela não precisa abandonar a fé dela. Isso, mas eu acho que esse é o ponto. Ela não precisa abandonar entendeu? A fé. Eu não preciso, porque meu filho é autista, eu já entendi que existe tratamento, deixar que Deus não haja. Sim. E aí uma outra coisa que eu falo, Deus, ele pode agir para eu conseguir achar um profissional melhor, mais qualificado. Senhor, me direciona para que eu possa achar o profissional que é mais qualificado. Senhor, eu acho que é por aí. Me traz um discernimento para que quando eu for naquele profissional, eu sinta segura, eu sinto confortável, que ele vai me compreender. Isso eu acho que é mais por aí. Sabe? Isso eu devo fazer. Agora, simplesmente eu deixar de fazer o tratamento por conta que eu estou acreditando que Deus vai fazer o milagre? Não. Eu acho que é até injusto, ele pode né? sim fazer o milagre, porque ele é Deus. Sim. E eu creio que ele é todo poderoso para fazer e passar por cima de qualquer tratamento. Mas eu negligenciar um tratamento que existe, que é visível, que é perfeitamente compreensível, como eu orar para colar um braço, que Deus também pode fazer. Pode, né? Em tese, sim, né? Então, assim, para quem tem fé, não fala-se que você pode mover uma montanha de lugar. Então, ele pode colar um braço também, mas por que ninguém... Na hora que quebra o braço, vai pro pronto-socorro. Quebra o braço, ora pro braço. Vai pra traumatologia. Vocês já ouviram alguém levar alguém na igreja com o braço Sofreu que quebrou? Um acidente ali, partiu todo, eles juntam o pedaço do carro, leva ele lá no pastor pra pastor orar. Alguém já fez? Eu nunca vi. Também não. Então, no dia que alguém fizer isso... E der certo? E eu ver, eu vou falar, tá bom, não precisa fazer esse tratamento aqui. Mas eu nunca vi, então. Até então, o pastor vai lá, ora pela cirurgia, ele vai lá, ora pelo aquele médico que tá fazendo a cirurgia para que não haja erros, para que... Ok, cara. Mas ainda realmente tem esse mito, sim, em torno dos transtornos. TDAH, então... É porque a pessoa não vê, né? Não vê, não tá vendo. TDAH é preguiça. É porque a pessoa não quer. É porque a pessoa é sonsa. Ela é displicente, né? É terrível. É isso que ocorre, né? E o autismo não é diferente. Michele, eu queria te agradecer. Obrigado demais. E assim... Eu que agradeço. Pra mim foi... Esse assunto tipo assim... a gente já tinha conversado, né, há mais tempo e tal, e aí surgiu essa oportunidade de você estar aqui. Eu pensei assim, agora eu vou segurar ela pelo pé e não vou deixar ela embora, não. E quase que eu fui, hein? Pois é, ué. Então, assim, foi bom demais, eu gostei demais, assim, eu aprendi muita coisa e eu acho que o pessoal que assistir, eu acho que vai ser bem esclarecedor, tá? Ai, que bom, pessoal, feliz. a gente vai deixar, eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link lá do seu Instagram e tudo. Que o pessoal quiser procurar a Michele para contato, tirar alguma dúvida. Ou o pessoal lá da região também, né? De Governador Valadares. Quiser procurar ela. Eu acho que é legal. Tá? Excelente profissional. Obrigada. Não é porque é minha amiga, não. Mas é excelente profissional mesmo. Não sou muito de puxar saco, não. Aqui, obrigado demais, tá? Tá, tudo de bom pra você, sucesso. Eu que agradeço na oportunidade de estar falando. Como eu disse no início, é algo assim que eu realmente domino e gosto. Né? É perceptível. Eu falo assim com muito entusiasmo. Prazer, com entusiasmo, com alegria. E sempre que você quiser, pode me chamar que eu venho. Bom demais. Obrigado, tá? Meus lindos. Então é isso. Um beijo pra vocês. Deixa aí os seus comentários aí. Curte. Se inscreve no canal. Como eu falei, eu vou deixar aí o link do Instagram da Michele. Um beijo pra vocês. Queria agradecer que hoje eu tô fazendo meu podcast aqui, meu primeiro de muitos, aqui no RM Studio. Tá, aqui em Timóteo, que é lugar sensacional. Você que quer gravar o seu podcast, quer fazer o seu vídeo institucional, o seu vídeo de curso, pode procurar os meninos. Eu vou deixar também no link aqui, na descrição do vídeo, eu vou deixar o Instagram do pessoal da RM Studio aqui. Beleza? Um beijo pra vocês. Até a próxima. Valeu!